Quero falar hoje sobre o texto de Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22 até o verso 32, que é a história em que Jacó, que é um famoso, um conhecido personagem bíblico, luta contra um homem. Nós vamos entender aqui melhor como é que foi essa questão e o que esse texto tem para nos ensinar. Esse vídeo que eu estou fazendo é para responder uma dúvida que surgiu, tá? E eu quero sempre buscar responder essas dúvidas e tal, fazer um vídeo, oportunidade boa para a gente poder estudar a Bíblia juntos. Eu quero falar também que eu estou baseando esse vídeo aqui, não só nos comentários que eu estou lendo, mas também num livro muito bom, um livro sensacional, que eu recomendo demais para todo mundo que sempre me pergunta sobre conteúdo bom. E eu vou deixar a indicação dele. Mais para frente eu vou fazer uma postagem falando sobre esse livro e vou indicar ele para vocês. Então, se você gosta de conteúdo bom, de livros de fato são edificantes, acompanha lá que eu vou postar para nós esse livro e eu tenho certeza que vai ser muito bom para a sua vida, tá? Então vamos lá, entendendo um pouco aqui de Gênesis 32, a gente precisa começar, antes de tudo, pensando e lembrando o contexto da vida de Jacó. Em que momento da vida de Jacó nós estamos aqui quando a gente olha para Gênesis 32? Jacó já havia comprado a primogenitura do seu irmão Esaú. Jacó já havia enganado seu pai Isaque, certo? E Jacó já havia se casado com Raquel, a sua esposa amada. Ele amava Raquel, queria se casar com ela e por isso ele trabalha 14 anos para o seu sogro Labão, para que ele tivesse direito de ter Raquel como esposa. E por fim, Jacó também já havia enriquecido. Jacó tinha um grande rebanho, tinha posses, tinha experimentado a prosperidade material. Ok? E aí, quando a gente vem para o texto, então, vamos olhar o que o relato diz exatamente. O texto diz que Jacó ficou só, verso 24, que eu destaquei, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Então, vamos entender essa passagem. Jacó está voltando para sua terra e ele está prestes a encontrar Esaú, seu irmão. E ele tem medo de que Esaú tente matá-lo ou algo do tipo. Então ele manda os seus bens, ele manda o rebanho, manda a família na frente, ele fica só no Val de Jaboque e durante a noite ele tem essa luta. Durante essa luta que ele tem com esse homem, que o texto vai dizer, a gente percebe que ele resiste até o amanhecer lutando contra esse homem e o homem toca na sua coxa, desloca o nervo da sua coxa e ele pede insistentemente para que o homem o abençoe e ele fala que não vai deixar que o homem vá embora até que ele seja abençoado. Jacó tem aqui nesse texto o seu nome mudado de Jacó para Israel, é abençoado nesse texto e aí parece que a gente percebe uma mudança, um impacto que essa passagem tem na vida de Jacó. É isso que eu quero trazer para nós, porque eu acredito que esse texto tem uma riqueza muito grande e, acima de tudo, ele tem uma relação muito clara com o Evangelho. Então, o Evangelho está de forma clara aqui nesse texto também. Tá? Então, vamos entender aqui os detalhes. Quem é esse homem? Se a gente for perguntar, quem é esse homem contra quem Jacó lutou? Vamos fazer essa pergunta. O texto mesmo vai responder, o texto vai dizer que esse homem é Deus. Então, Jacó está lutando contra o próprio Deus. Porque lutastes contra Deus e prevaleceste. É isso que o texto aqui vai dizer. E aí, a gente fica um pouco sem entender, porque dá a impressão, o texto passa uma impressão no primeiro momento, de que Jacó estava conseguindo lutar com igualdade contra Deus. Só que não é isso, a verdade não é essa. Como é que a gente percebe que a verdade não é essa? Quando Jacó está lutando aqui contra Deus, Deus não está utilizando de toda a sua força, porque nós sabemos, é lógico para nós, se a gente parar um pouquinho e pensar, ninguém consegue lutar contra Deus. Que homem é forte o suficiente para conseguir enfrentar o próprio Deus? Não seria possível. A gente consegue deduzir isso de forma muito simples. Então, o que o texto ensina para nós aqui que nos ajuda a entender isso? Quando a gente pensa na palavra, quando a gente olha para a palavra tocou, no original, tá? Essa expressão que aparece no texto aqui, quando o homem tocou na coxa de Jacó. Essa expressão aqui, que fala sobre o toque em Jacó, é utilizada para toques leves. Olha que interessante. O que esse texto está nos dizendo então? Que quando Deus tocou em Jacó, ele tocou levemente em Jacó. Mas é tão extraordinário isso porque o leve toque de Deus é capaz de deslocar a articulação da coxa
de Jacó. Tamanho o poder de Deus. E aí a gente percebe então que a história muda de figura. Agora a gente vê então o poder de Deus manifesto. A gente vê que Deus, na verdade, escolheu se submeter, ele escolheu se tornar fraco para enfrentar Jacó. Por que que Deus então se faz fraco aqui nesse momento? Porque ele queria, acima de tudo, ensinar Jacó. Ele queria, acima de tudo, esse é o grande ensinamento que esse texto traz para nós. Que nada nessa vida, nada nesse mundo, nenhuma bênção material, nada do que a gente conquista nessa vida é comparável, né? Pode se comparar com aquilo que Deus oferece. A verdadeira bênção que Jacó precisava é essa bênção pela qual ele lutou durante toda a noite. Quando Jacó descobre isso, ele fala: eu não vou permitir que você vá embora enquanto você não me abençoar, porque eu estou buscando, através da primogenitura, através da bênção do meu pai, eu estou buscando no casamento, nas riquezas, o que agora eu encontrei em você, eu quero que você me abençoe. Então aqui, Deus está transformando Jacó e mostrando para ele, acima de tudo, que é ele quem traz a completude e o significado que o ser humano precisa. Tá bom? Então só Deus pode oferecer isso. Jacó entendeu. É tão interessante isso que é aqui nesse texto que Jacó tem o seu nome mudado para Israel. Aí o texto vai dizer, porque você lutou contra Deus e prevaleceu. A gente precisa entender, a gente tenta entender aqui o significado do nome Israel. Algumas pessoas dizem que é aquele que lutaste com Deus, prevaleceste na luta contra Deus. Enfim, a ideia aqui é que o enganador, né, aquele que suplantava, aquele que enganava, aquele que vivia tramando contra os outros, agora é aquele que foi abençoado por Deus. Essa é a grande ideia aqui do texto. Foi abençoado por Deus. E a partir daqui ele passou a experimentar de um verdadeiro sentido de vida. E o que isso tem de relação com o Evangelho? E eu acho isso sensacional. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê a mesma imagem que esse texto traz para nós. Um Deus poderoso que se fez fraco. É isso que Jesus representa. O Deus que se encarna, que se faz homem, que de alguma forma se humilha ao ponto de se tornar como a criação, né, na humanidade, ali representada na pessoa de Jesus. Então Jesus é aquele que se fez fraco, morre na cruz no nosso lugar, pelos nossos pecados, para que nós fôssemos abençoados, assim como Jacó foi. Nós só podemos ser abençoados, só podemos encontrar sentido, significado na nossa própria vida hoje, porque nosso Deus, o Deus que nós servimos, se fez fraco, morreu na cruz no nosso lugar e nos entregou esse presente de graça. Deus é misericordioso. Esse é o grande ensinamento desse texto. Então, eu espero que essa mensagem, que essa palavra fale ao seu coração e que a gente tenha sempre a expressão de gratidão no nosso coração, que a gente tenha sempre essa compreensão da grandeza da obra do Senhor, do Deus que é todo poderoso e ainda assim escolhe se relacionar com pessoas tão imperfeitas como nós e escolheu fazer isso através do caminho da humildade, assumindo a forma de servo. Ele morreu no nosso lugar. Que Jesus abençoe a sua vida, que essa palavra te edifique. Fique com Deus e até a próxima.